Olá, o Salto para o Futuro está no ar. E hoje vamos abrir mais uma página da série Quadrinhos e Educação. Veja o que a nossa equipe preparou para essa edição. Entretenimento, arte, gênero literário. Qual o papel dos quadrinhos na escola? E escolhemos para primeiro tema dessa temporada festiva um assunto que ainda não havia sido foco de uma de nossas séries, os quadrinhos. Porque é impossível deixar de constatar a importância que essas histórias têm na vida de crianças e jovens. E durante as gravações para essa série, um ponto chamou a atenção da nossa equipe. Os entrevistados foram unânimes ao ressaltar a importância da presença dos quadrinhos nas escolas. Os quadrinhos no processo de aprendizagem. Esse é o tema da reportagem que vamos ver agora. Já houve um tempo em que as histórias em quadrinhos eram consideradas apenas entretenimento. Mas o que muita gente ainda não sabia é que por meio dos diálogos e das imagens presentes nos quadrinhos é possível estimular a imaginação, ampliar as habilidades de leitura, desenvolver o desenho e a escrita. E é por isso que hoje eles são um sucesso em muitas salas de aula. A gente tem nos quadrinhos, nos cartoons, uma maneira de representação desse cotidiano. Então, quando a gente leva isso, por exemplo, para as escolas e mostra aos alunos, aí eles se veem ali tranquilamente. Então, você abre uma porta de comunicação. No Brasil, a relação entre quadrinhos e educação faz lembrar um autor responsável por um fenômeno de vendas na literatura infantil. Se você pensou em Um Menino Maluquinho, acertou. É de Ziraldo que estamos falando. Eu comecei a minha vida, quer dizer, antes de aparecer Monteiro Lobato na minha vida, o que eu curtia mesmo era história de quadrinho, porque eu sabia desenhar. Então, quer dizer, era um menino que tinha facilidade para desenhar. Então eu passei a minha infância toda fazendo história em quadrinho. Para os amigos, para mim, desenhando, criei meus heróis, meus personagens e tudo. E aí eu vim para o Rio de Janeiro para ser um desenhista de história em quadrinho, quando eu tinha 16 anos. A investida deu certo. Ziraldo foi o primeiro brasileiro a publicar uma história em quadrinhos elaborada por um único autor. Em A Turma do Pererê, ele foi desenhista e roteirista. Era apenas o início de uma carreira de sucesso. E desde o começo, ele já reconhecia o potencial das histórias em quadrinhos na sala de aula. Não ocorria aos educadores brasileiros que a história em quadrinhos estimula a imaginação. E como o próprio Einstein falou, a imaginação é muito mais importante que o conhecimento. Então a criança tem a imaginação estimulada, vai para a leitura automaticamente. Os personagens criados por essas mãos fizeram parte do imaginário de muitos brasileiros. Alguns pequeninos, outros nem tanto. Para esse cartunista, que se tornou referência quando o assunto é literatura infantil, a escola deve ser um espaço de diversão. A escola tem que ser lúdica. A criança ainda é o homo ludens, a criança ainda é o menino brincando. Se a escola não for alegre, ela não vai ser emocionante para a criança. Então, a escola tem que ser... A minha professora maluquinha transformava a escola dela num programa de televisão. Tinha concurso de rima, tinha concurso até de cuspe à distância, entendeu? A gente tem que fazer festa para a criança. E a história em quadrinho é bom para isso. Uma tirinha da personagem Mafalda foi parte de uma das questões da última prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Além da presença dos quadrinhos em provas e testes, esse tipo de narrativa tão popular entre crianças e jovens tem conquistado mais espaço também nos acervos e materiais didáticos. Veja na reportagem. Quadrinhos em sala de aula, um assunto que desperta várias lembranças. Afinal, há quem se recorde das leituras de gibis escondidas da professora. Mas existem também aqueles alunos que lembram de experiências em que o quadrinho usado como material educativo deixou a aula muito mais interessante. Eu tive uma experiência como aluno, né? Quando eu estava na segunda série do ginásio, muito tempo atrás, um dia o professor de matemática entrou na classe, fechou a porta, né, para ninguém entrar.
abriu a mala dele, tirou um almanaque do Tio Patinhas e deu para cada aluno. Não era o mesmo para todo mundo. E era uma adaptação para quadrinhos de um desenho animado que contava a história da matemática, né? E aí aquilo despertou um monte de interesse, que tinha coisas interessantes que a gente nem imaginava que existiam. Durante muito tempo, trabalhar com quadrinhos em sala de aula gerava muita polêmica. Eu fiz uma matéria sobre quadrinho e educação, em que eu menciono uma pessoa que falou assim, quando eu falei que eu trabalhava com quadrinhos, ela torceu o nariz. Ah, quadrinho deseduca. Onde? Em que lugar? Em que planeta você vive? Mas hoje esse tema é considerado importante nas escolas. Então agora mudou. Por quê? Porque o mundo é um mundo visual. As criações de André Diniz já fazem parte do universo escolar. Conhecido na área dos quadrinhos educativos pelos roteiros cheios de influências históricas, o quadrinista acredita que os elementos da linguagem dos quadrinhos aproximam os alunos do tema em discussão. E mais que isso, ajudam a despertar o gosto pela leitura. Uma coisa vai ser... O gibi voltado para o entretenimento também é usado em sala de aula, como explica Sidney Guzmán. Tem muito professor que é leitor de quadrinho que utiliza na sala de aula o quadrinho como ferramenta educacional, mesmo o quadrinho que não é feito com o fim educacional. Chega a professora, eu uso Chico Bento para ensinar meus alunos. Espera aí, como assim? Chico Bento fala caipirês? Mas aí ela faz, o que ela faz? Ela faz a interpretação da linguagem, ela fala do regionalismo. Quando ela vai falar do Cebolinha, ela explica o que é a dislalia, que é a troca do R pelo L.